Capítulo 5. Simplicidade. A quinta característica de um discípulo radical é a simplicidade, especialmente em questões que envolvam bens e dinheiro. Mencionamos algo sobre materialismo no capítulo 1. Em março de 1980, na Inglaterra, houve a Consulta Internacional sobre Estilo de Vida Simples. Seu impacto foi pequeno e o assunto não recebeu a devida atenção na época ou desde então. Assim, quero apresentar alguém que participou da consulta e cuja vida foi influenciada por ela. Uma vida simples. Dan Lan nasceu e cresceu em um lar cristão em Hong Kong. Seu pai morreu quando ele era menino e sua mãe criou a família sozinha. Ela era uma mulher boa e piedosa. Aos domingos, apesar de serem pobres, ela dava algum dinheiro a cada um dos filhos para eles darem de oferta. No entanto, Dan pegava sua parte, saía sorrateiramente da igreja, alugava uma bicicleta e andava pela cidade inteira. Quando o culto terminava, ele aparecia e voltava para casa com a família. De acordo com um de seus ex-colegas de classe, ele era uma criança muito difícil. Na adolescência, ele ficou tão doente que quase morreu. Foi então que entendeu que Deus queria o seu bem e não o seu mal e submeteu a vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele nunca olhou para trás. Foi uma mudança radical em sua vida, para a surpresa e o alívio da sua família. Quando chegou a hora de trabalhar, ele foi empregado pela Corporação Bethel, uma multinacional dedicada à engenharia pesada. Em momentos difíceis, eles se envolveram na construção de aeroportos e portos, no suporte às vítimas de furacões, na construção do Channel, o túnel europeu que liga a Inglaterra à França, e no BART, o sistema de trânsito que cobre a Baía de São Francisco. Dan não se envolveu pessoalmente com todos esses projetos, mas chegou a ser responsável por centenas de empregados. Em 1976, a companhia o transferiu com a família para a Arábia Saudita e em 1978 para Londres. Foi quando me encontrei com ele e sua esposa Grace pela primeira vez, pois se filiaram à igreja All Souls Langham Place, da qual eu era reitor, e éramos membros do mesmo grupo de comunhão. Dan tinha muita preocupação com os pobres e necessitados, e era generoso com a família e com a igreja, apesar de seu estilo de vida moderado. Porém, ele estava começando a sentir a pressão dos negócios. Foi nessa época que aconteceu a consulta sobre estilo de vida simples e os desafios surgiram. Apesar de sempre entregar o dízimo do salário, Dan entendeu que deveria simplificar ainda mais seu estilo de vida. Em visita à Índia, ele viu a verdadeira pobreza e observou que uma porcentagem muito elevada dos fundos da missão era gasta com despesas gerais. Ele resolveu não acumular riquezas, mas ofertá-la. Em 1981, pediu demissão da Bethel. Não que se sentisse incapaz de servir a Deus em uma corporação multinacional, pois Jesus Cristo era o Senhor de toda a sua vida. A questão é que ele se sentia especialmente chamado para os países do sudeste da Ásia, a qual ele próprio pertencia: Tailândia, Laos e Camboja, juntamente com Mianmar e Mongólia. Ele compreendeu e aplicou os princípios nativos na missão. Ele cria firmemente no ensino e no treinamento de asiáticos para ganhar asiáticos e prepará-los para a missão. Ele ficou motivado ao saber que a maioria da população do mundo vive na Ásia. Além do mais, é muito mais econômico e eficiente para os nacionais asiáticos ganharem asiáticos, já que eles não têm problema com a cultura, o idioma, a alimentação e as restrições de viagens. Dan começou a primeira escola bíblica da Mongólia.
e a escola bíblica em Phnom Penh, Camboja. Foi registrada em seu nome, apesar de atualmente ser chamada de Phnom Penh Bible School. As expectativas em torno desse crescimento significativo eram altas, porém, elas não durariam muito. Dan foi subitamente tirado da liderança. Em 22 de março de 1994, foi vítima de um acidente aéreo fatal. Ele estava em um voo de um Airbus russo, Aeroflot Voo 593 de Moscou para Hong Kong, que bateu em uma montanha. Os 75 passageiros e a tripulação morreram. O acidente aconteceu porque o filho de um piloto estava na cabine brincando com os controles. Grace, viúva de Dan, e os filhos pequenos Wei Wei e Justin ficaram desolados. Porém, a obra do Senhor continuou. Providencialmente, a irmã mais velha de Dan, Winnie, e o marido Joseph estavam em condições de assumir. Eles haviam viajado para os campos da missão na qual Dan trabalhava e conheciam pessoalmente os líderes asiáticos com os quais ele cooperava. E Dan havia estabelecido duas bases, uma particular, que ele começou com fundos próprios, e uma entidade pública de caridade chamada Caltrin Network. Por meio dessas fundações, o trabalho singular do qual ele havia sido pioneiro pôde continuar. E o legado de Dan continuará na Ásia por meio dos cristãos que ele influenciou. E tudo por causa do estilo de vida simples adotado por ele. O seminário sobre estilo de vida simples, disse-me Grace em uma carta, mudou a todos nós. Assim, deixe-me apresentar a consulta sobre estilo de vida simples e o compromisso evangélico com o estilo de vida simples que tanto influenciou Dan. Compromisso evangélico com o estilo de vida simples. Introdução. Vida e estilo de vida são expressões que obviamente se pertencem, não podendo, portanto, separar-se uma da outra. Todos os cristãos dizem ter recebido de Jesus Cristo uma nova vida. Mas qual o estilo de vida certo? Se a vida é nova, o estilo de vida precisa ser novo também. Mas que características ele precisa ter? Como distingui-lo, em particular, do estilo de vida dos que não professam o cristianismo? E de que maneira ele deve refletir os desafios do mundo contemporâneo, sua alienação tanto em relação a Deus como em relação aos recursos da terra que ele criou para gozo de todos? Foram questões como essa que levaram os participantes do Congresso de Lausanne sobre Evangelização Mundial de 1974 a concluir no parágrafo 9 do seu pacto o seguinte texto: todos nós estamos chocados com a pobreza de milhões de pessoas e abalados pela injustiça que a provocam. Nós, que vivemos em uma sociedade afluente, aceitamos como obrigação desenvolver um estilo de vida simples, a fim de contribuirmos mais generosamente tanto para a assistência social como para a evangelização. Essas palavras têm sido muito debatidas e tornou-se claro que suas implicações carecem de exame cuidadoso. De maneira que o grupo de trabalho sobre teologia e educação da Cosmovisão de Lausanne para a Evangelização Mundial e o grupo de estudos sobre ética e sociedade da Comissão Teológica da Aliança Evangélica Mundial concordaram em patrocinar um programa de estudos de 2 anos, culminando num encontro internacional. Grupos locais reuniram-se em 15 países. Congressos regionais foram realizados na Índia, na Irlanda, nos Estados Unidos. Então, de 17 a 21 de março de 1980, no Centro de Conferências de Highgate, cerca de 25 quilômetros ao norte de Londres, Inglaterra, realizou-se a Consulta Internacional sobre Estilo de Vida Simples, tendo a ela comparecido 85 líderes evangélicos de 27 países.
Nosso propósito era estudar o viver simples em relação à evangelização, a assistência e a justiça, considerando que todos esses sistemas constam na Declaração de Lausanne sobre estilo de vida simples. Nossa perspectiva, por um lado, era o ensino bíblico, por outro, o mundo sofredor, ou seja, os bilhões de pessoas, homens, mulheres e crianças que, embora criados à imagem de Deus e por Ele amados, ou não são evangélicos ou são oprimidos, ou ambas as coisas juntos, sendo, pois, destituídos do evangelho da salvação, bem como das necessidades básicas da vida humana. Durante os 4 dias de duração da consulta, vivemos, louvamos e oramos juntos, estudamos as Escrituras juntos, ouvimos a leitura de vários trabalhos a serem reunidos em livros e alguns testemunhos comoventes. Esforçamo-nos por interrelacionar as questões teológicas e econômicas, debatendo-as tanto nas sessões plenárias como em pequenos grupos. Rimos, choramos, arrependemo-nos e tomamos resoluções. Embora no início sentíssemos certa tensão entre os representantes do primeiro e terceiro mundo, no final o Espírito Santo, que cria a unidade, encaminhou-nos a uma nova solidariedade de respeito e amor mútuo. Acima de tudo, empenhamo-nos em nos expor com honestidade ao desafio tanto da palavra de Deus como do mundo necessário, a fim de discernir a vontade de Deus e procurar sua graça para cumpri-la. Ao longo desse processo, nossas mentes foram desafiadas, nossa consciência aguçada, nossos corações chacoalhados e nossa vontade fortalecida. Reconhecemos que outros já vêm discutindo esse assunto há vários anos e, constrangidos, nos colocamos ao lado deles. Por isso, não desejamos sobrevalorizar nossa consulta e o nosso compromisso. Nem temos razão para nos vangloriar. Todavia, aquele foi, para nós, uma semana histórica e transformadora, de maneira que, ao colocarmos este livreto em circulação, no intuito de que com ele auxiliar o estudo de indivíduos, grupos e igrejas, fazemo-lo com oração e na firme esperança de que numerosos cristãos se sintam movidos, assim como nós também o fomos, a uma decisão que leva ao compromisso e à ação. John Stott, presidente do Grupo de Trabalho sobre Teologia e Educação da Comissão de Lausanne para a Igreja Mundial, Ronald J. Sider, presidente do Grupo de Estudos sobre Ética e Sociedade da Comissão Teológica da Aliança Evangélica Mundial, outubro de 1980. Prefácio. Durante os 4 dias em que estivemos reunidos, 85 cristãos de 27 países refletimos sobre a decisão expressa no Pacto de Lausanne de desenvolver um estilo de vida simples. Procuramos ouvir a Deus através das páginas da Bíblia, dos gritos dos pobres famintos e através uns dos outros. E cremos que Deus falou conosco. Agradecemos a Deus por sua salvação através de Jesus Cristo, por sua revelação na Escritura, que é a luz de nosso caminho, e pelo poder do Espírito Santo que nos faz testemunhas e servos no mundo. Estamos perturbados com a injustiça que existe no mundo, preocupados por suas vítimas e arrependidos por nossa cumplicidade nisso. Também fomos movidos a tomar novas decisões, cujo conteúdo expressamos neste compromisso. 1. Criação. Adoramos a Deus como Criador de todas as coisas e celebramos a bondade de sua criação. Em sua generosidade, Ele nos tem dado tudo para desfrutarmos e recebemos tudo de sua mão com humildade e ação de graças. 1 Timóteo 4:4. A criação de Deus é caracterizada pela diversidade e rica abundância.
Ele quer que seus recursos sejam bem administrados e repartidos para o benefício de todos. Portanto, denunciamos a destruição ambiental, o desperdício e a acumulação. Deploramos a miséria dos pobres que sofrem em consequência desses males. Também discordamos da vida insípida do asceta, pois tudo isso nega a bondade do Criador e reflete a tragédia da queda. Reconhecemos nosso envolvimento nesses males e nos arrependemos. 2. Mordomia. Quando Deus fez o homem macho e fêmea, a sua própria imagem lhes deu o domínio sobre a terra. Gênesis 1, do 26 ao 28. Ele os fez mordomos de seus recursos, e eles se tornaram responsáveis perante ele como Criador, diante da terra que lhes cabia desenvolver e diante de seus semelhantes, com quem haviam de partilhar suas riquezas. Essas verdades são tão fundamentais que a verdadeira autorrealização humana depende de uma relação justa com Deus, com o próximo e com a terra e com todos os seus recursos. A humanidade das pessoas é reduzida quando elas não participam desses recursos na justa medida. Se formos mordomos infiéis, deixando de conservar os recursos finitos da terra, de desenvolvê-los ou de distribuí-los com justiça, tanto desobedecemos a Deus como alienamos as pessoas de seu propósito para com elas. Portanto, resolvemos honrar a Deus como dono de todas as coisas. Lembrar que somos mordomos e não proprietários de qualquer terra ou propriedade que possuímos e queremos usá-las a serviço de outros. E resolvemos trabalhar para que haja justiça para os pobres, que são explorados e impossibilitados de se defenderem. Esperamos a restauração de todas as coisas na volta de Cristo. Atos 3:1. Nessa ocasião, nossa humanidade será plenamente restaurada, de modo que precisamos promover a dignidade humana hoje. 3. Pobreza e riqueza. Afirmamos que a pobreza involuntária é uma ofensa contra a bondade de Deus. Na Bíblia, a pobreza aparece associada à impotência, pois os pobres não têm meios de se proteger. O apelo de Deus às autoridades é no sentido de que usem sua força para defender os pobres, não para explorá-los. A igreja precisa ficar ao lado de Deus e dos pobres contra a injustiça, sofrer com eles e apelar às autoridades para que cumpram o papel que lhes foi determinado por Deus. Muito nos esforçamos para abrir nossas mentes e nossos corações às palavras incômodas de Jesus acerca da riqueza. Disse ele: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12:15. Ouvimos sua advertência acerca dos perigos da riqueza, pois a riqueza traz tribulação, vaidade e falsa segurança. A opressão dos pobres e a indiferença para com o sofrimento dos necessitados, de maneira que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mateus 19:23. E de lá será excluído o avarento. O reino é uma dádiva oferecida a todos, mas o que ele é, de maneira especial, são boas novas para os pobres, dado que são eles que recebem mais benefício em consequência das mudanças implementadas pelo reino. Cremos que Jesus chama algumas pessoas, talvez até mesmo nós, para segui-lo num estilo de vida que inclui a pobreza total e voluntária. Ele chama todos os seus seguidores a buscar uma liberdade interior em face da sedução das riquezas, pois é impossível servir a Deus e ao dinheiro, e a cultivar uma generosidade sacrificial.
Sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. 1 Timóteo 6,18. De fato, a motivação e modelo da generosidade cristã é nada menos que o exemplo do próprio Jesus Cristo, que, embora rico, se tornou pobre, para que, através de sua pobreza, pudéssemos nos tornar ricos. 2 Coríntios 8,9. Foi esse um grande sacrifício intencional. Nosso propósito é buscar sua graça para segui-lo. Resolvemos conhecer pessoalmente pessoas pobres e oprimidas para ouvir o que elas podem nos dizer sobre justiça específica, procurar aliviar seu sofrimento e incluí-las regularmente em nossas orações. 4. A nova comunidade. Regozijemo-nos por ser a igreja, a nova comunidade da nova era, cujos membros gozam de vida nova e de novo estilo de vida. A igreja cristã primitiva, construída em Jerusalém no dia de Pentecostes, caracterizava-se por um tipo de vida comunitária até então desconhecida. Aqueles crentes cheios do Espírito amavam uns aos outros a ponto de venderem e repartirem seus bens. Embora o fizessem voluntariamente e algumas propriedades privadas fossem retidas, Atos 5:4, isso foi feito em subserviência às necessidades da comunidade. Nenhum deles dizia ser seu o que possuía, Atos 4:32. Isto é, eram livres da afirmação egoísta dos direitos de propriedade. E como resultado de suas relações econômicas transformadas, não havia um necessitado sequer entre eles. Atos 4:34. Esse princípio de divisão generosa e despojada, expressado no ato de nos colocarmos a nós e aos nossos bens disponíveis aos necessitados, é uma indispensável característica de toda a igreja cheia do Espírito. De maneira que nós, que temos tudo o que precisamos em abundância, seja qual for nosso país de origem, resolvemos fazer mais para aliviar as necessidades dos crentes menos privilegiados. Do contrário, seremos como aqueles ricos cristãos em Coríntios que comiam e bebiam demais enquanto seus pobres irmãos e irmãs passavam fome. E então merecemos a firme reprovação com que Paulo os admoestou por desprezarem a igreja de Deus e profanarem o corpo de Cristo. 1 Coríntios 11, do 20 ao 24. Ao invés disso, resolvemos imitá-los num estágio posterior, quando Paulo os instigou a partilhar sua abundância de recursos com os irmãos empobrecidos da Judeia, para que haja igualdade, segundo aos Coríntios 8, 10 ao 15. Foi uma bela demonstração de amor e compaixão e de solidariedade gentílico-judíaca em Cristo. No mesmo espírito, devemos procurar meios de manter a administração da igreja com o mínimo de gastos em itens como viagens, alimentação e acomodação. Conclamamos as igrejas e as agendas paroeclesiásticas para que, em seus planejamentos, se conscientizem da necessidade de se manter a integridade tanto no estilo de vida da comunidade quanto no testemunho. Cristo pede que sejamos sal e luz do mundo, a fim de impedirmos sua decadência social e iluminarmos suas trevas. Mas nossa luz precisa brilhar e nosso sal precisa manter seu sabor. Só quando a nova comunidade se mostra mais claramente distinta do mundo em seus valores, padrões e estilo de vida, é que ela apresenta ao mundo uma alternativa radicalmente atraente e assim exerce sua maior influência por Cristo, comprometendo-nos a orar e trabalhar pela renovação de nossas igrejas. Capítulo 5. Estilo de vida pessoal. Jesus, nosso Senhor, nos convoca a abraçar a santidade, a humildade, a simplicidade e o contentamento. Ele também nos promete seu descanso.
Confessamos, entretanto, que às vezes permitimos que desejos impuros perturbem nossa paz interior, de maneira que sem a renovação constante da paz de Cristo em nossos corações, nossa ênfase no viver simples será desequilibrada. Nossa obediência cristã exige um estilo de vida simples, mesmo sem levar em consideração as necessidades dos outros. Entretanto, o fato de 800 milhões de pessoas estarem na pobreza mais absoluta e 10 mil morrerem de fome todo dia torna inviável qualquer outro estilo de vida. Alguns de nós fomos chamados a viver entre os pobres e outros a abrir seus lares aos necessitados. Mas todos estamos determinados a desenvolver um estilo de vida simples. Pretendemos reexaminar nossa renda e nossos gastos a fim de gastar menos para que possamos doar mais. Não baixamos normas nem regulamentos, quer seja para nós mesmos, quer seja para os outros. Contudo, resolvemos renunciar ao desperdício e opor-nos à extravagância em nossa vida pessoal, em matéria de roupas e de moradias, de viagens e de templos. Também aceitamos a distinção entre necessidades e luxos, hobbies criativos e símbolos de status vazios, modéstia e vaidade, celebração ocasionais e o nosso dia a dia, e entre o serviço de Deus e a escravidão à moda. Onde traçar o divisor de água? Eis o que requer mais reflexo e mais decisão de nossa parte juntamente com os nossos familiares. Aqueles entre nós que vivem no Ocidente precisam da ajuda de nossos irmãos do terceiro mundo a fim de avaliarem seus padrões de consumismo. Aqueles entre nós que vivem no terceiro mundo reconhecem que também estão expostos à tentação da avareza, de maneira que precisamos da compreensão, estímulo e oração uns dos outros. 6. Desenvolvimento internacional. Ecoamos as palavras do Pacto de Lausanne. Estamos chocados com a pobreza de milhões e perturbados com a injustiça que a produzem. 1/4 da população mundial goza de prosperidade sem paralelo, enquanto o outro quarto padece a mais opressiva pobreza. Essa brutal disparidade é uma injustiça. Recusamo-nos a nos conformar com ela. O apelo por uma nova ordem econômica internacional expressa a justificada frustração do terceiro mundo. Chegamos a um entendimento mais claro da ligação entre recursos, renda e consumo. As pessoas com frequência morrem de fome porque não podem comprar comida, porque não têm rendimento, não têm oportunidade para produzir e porque não têm acesso ao poder. Portanto, aplaudimos a crescente ênfase das agências cristãs no desenvolvimento, em vez de na ajuda simplesmente. Pois a transferência de pessoal e tecnologia apropriada pode capacitar as pessoas a fazerem bom uso de seus próprios recursos, enquanto, ao mesmo tempo, respeita a sua dignidade. Resolvemos contribuir mais generosamente para os projetos de desenvolvimento humano, onde vidas humanas estão em jogo. Nunca deveria haver carência de fundos. Mas a ação governamental é essencial. Aqueles dentre nós que vivem nos países mais ricos sentem-se constrangidos pelo fato de que a maioria de seus governos fracassou no propósito de atingir seu alvo no tocante à assistência oficial ao desenvolvimento, à manutenção de víveres estocados para casos de emergência ou à liberalização de sua política comercial. Chegamos à conclusão de que, em muitos casos, as multinacionais reduzem a iniciativa local nos países onde operam e tendem a opor-se a qualquer mudança fundamental no governo. Estamos convencidos de que elas deveriam estar mais sujeitas a controles e ser mais cobradas pelo que fazem. 7. Justiça e política.
Também estamos convencidos de que a presente situação da injustiça social é tão repulsiva a Deus que uma mudança bem ampla é necessária. Não que creiamos em utopias terrestres, mas tampouco somos pessimistas. A mudança pode vir, embora não simplesmente através do compromisso com o estilo de vida simples ou através de projetos de desenvolvimento humano. Pobreza e riqueza excessiva, militarismo e indústria armamentista e a distribuição injusta de capital, de terra e de recursos constituem problemas que têm a ver diretamente com poder e impotência. Sem uma mudança de poder através de mudanças estruturais, esse problema não poderá ser resolvido. A igreja, juntamente com o resto da sociedade, está inevitavelmente envolvida na política, que é a arte de viver em comunidade. Os servos de Cristo precisam expressar o senhorio dele em seus compromissos políticos, econômicos e sociais, e em seu amor pelo próximo, participando do processo político. Como então podemos contribuir para a mudança? Em primeiro lugar, oraremos pela paz e pela justiça como ordem de Deus. Em segundo lugar, procuraremos educar o povo cristão nas questões morais e políticas envolvidas, esclarecendo assim sua visão e aumentando suas expectativas. Em terceiro lugar, agiremos. Alguns cristãos são chamados a exercer tarefas importantes junto ao governo, no setor econômico ou em assuntos de desenvolvimento. Todos os cristãos devem participar ativamente do esforço pela criação de uma sociedade justa e responsável. Em algumas situações, a obediência a Deus exige resistência a um sistema injusto. Em quarto lugar, precisamos estar preparados para sofrer, como seguidores de Jesus, o servo sofredor. Sabemos que o serviço sempre envolve sofrimento. O compromisso pessoal em termos de mudança de estilo de vida não será eficaz se não houver ação política, visando a mudança dos sistemas injustos. Mas a ação política sem compromisso pessoal é incompleta. 8. Evangelização. Estamos profundamente preocupados com os muitos milhões de pessoas não evangelizadas espalhadas pelo mundo. Nada do que foi dito sobre estilo de vida ou justiça diminui a urgência do desenvolvimento de estratégias evangélicas apropriadas aos diferentes meios culturais. Não devemos deixar de proclamar Cristo como Salvador e Senhor de todo o mundo. A igreja ainda não está levando a sério sua missão de agir como testemunha dele até os confins da terra. Atos 1:8. De maneira que o apelo por um estilo de vida responsável não deve estar divorciado do apelo por um testemunho responsável, pois a credibilidade de nossa mensagem diminui seriamente sempre que a contradizemos com a nossa vida. É impossível proclamar com integridade a salvação de Cristo se não evidenciarmos que Ele nos salvou da cobiça, ou proclamar seu senhorio se não somos bons mordomos de nossas posses, ou proclamar seu amor se fechamos os nossos corações para os necessitados. Quando os cristãos se importam uns com os outros e com os pobres, Jesus Cristo se torna visivelmente mais atraente. Contrastando com isso, o estilo de vida pomposo de alguns evangelistas ocidentais, quando eu visitei ao Terceiro Mundo, é compreensivelmente ofensivo a muita gente. Acreditamos que o viver simples da parte dos cristãos, em geral, liberaria consideráveis recursos financeiros e pessoais tanto para a evangelização como para a atividade desenvolvimentista. De maneira que, através do compromisso com o estilo de vida simples, reassumimos de todo o coração a evangelização mundial. 9. O retorno do Senhor. Os profetas do Velho Testamento denunciaram a idolatria e a injustiça do povo de Deus e advertiram para a vinda do juízo. Denúncias e advertências semelhantes são encontradas no Novo Testamento. O Senhor Jesus virá em breve julgar, salvar e reinar. Seu juízo cairá sobre os cobiçosos, que são idólatras, e sobre todos os opressores. Pois nesse dia o rei sentará em seu trono e separará os salvos dos perdidos.
Aqueles que serviram a ele, servindo aos mais pequeninos de seus irmãos carentes, serão salvos, pois a realidade da fé que salva é visível no amor serviçal. Mas os que se mantêm persistentemente indiferentes à situação dos necessitados e assim a Cristo neles, esses estarão irreversivelmente perdidos. Mateus 25, do 31 ao 46. Todos nós precisamos ouvir de novo essa solene advertência de Jesus e resolver de novo servir a Ele na pessoa do necessitado. Portanto, conclamamos nossos irmãos em Cristo em toda parte a fazer o mesmo. Nossa resolução: tendo, pois, sido libertados pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, em obediência a seu chamado e em sincera compaixão pelos pobres, preocupados com a evangelização, com o desenvolvimento e com a justiça, e em solene antecipação do dia do juízo, nós, humildemente, nos comprometemos a desenvolver um estilo de vida justo e simples, a apoiar uns aos outros nele e a estimular outras pessoas a se unirem a nós neste compromisso. Sabemos que precisamos de tempo para levar a cabo suas implicações e que a tarefa não será fácil. Que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, nos conceda sua graça para permanecermos fiéis. Amém. O compromisso evangélico com o estilo de vida simples é um documento longo. Assim, deixe-me destacar suas ênfases. 1. A nova comunidade. Alegramo-nos porque a igreja é destinada a ser a nova comunidade de Deus, a qual demonstra novos valores, novos padrões e um estilo de vida. 2. Estilo de vida pessoal. Não estabeleçamos regras ou regulamentos, porém, como cerca de 10.000 pessoas morrem de fome todos os dias, nos determinemos a simplificar nosso estilo de vida. 3. Desenvolvimento internacional. Estamos chocados com a pobreza de milhões e decidimos contribuir mais generosamente com projetos de desenvolvimento humano. Porém, a ação governamental é essencial. 4. Justiça e política. Acreditamos que a situação atual da injustiça social é detestável para Deus e que mudanças podem e devem acontecer. 5. Evangelismo. Estamos profundamente preocupados com milhões de pessoas não evangelizadas. O desafio de um estilo de vida simples não deve estar separado do desafio de um testemunho responsável. 6. O retorno do Senhor. Acreditamos que quando Jesus retornar, aqueles que o serviram por meio do serviço aos pequeninos serão salvos, pois a realidade da fé salvadora é demonstrar amor servil.